Oi, tudo bom? Aqui é o Kay de volta com mais um vídeo, hoje com um convidado especial, que é o Danilo Balu. Então, você sabe, aqui no canal eu faço uns desafios e alguns experimentos. Então, se não quiser perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se quiser acompanhar os meus desafios mais de perto, você pode me seguir no Instagram, que a gente tem um contato mais direto por lá. Hoje eu tô aqui com o Danilo Balu, ele é bacharel em esportes, consultor em nutrição, ele fez várias participações no Corrida no Ar, ele é autor de vários livros, o treinador clandestino, o nutricionista clandestino, o veterinário clandestino, E correndo com os os etíopes. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre treinamento, corrida e várias coisas. Então, Danilo, primeiro, obrigado. Imagina, prazer. Vindo. Foi um pedido de vocês, inclusive. Comentaram, falaram assim, Kay, chama o Balu. E daí o Balu viu e ele tá aqui. É um prazer. A primeira pergunta que me ocorreu agora, por que é sempre clandestino? Porque você é formado nessas coisas. Eu sou clandestino, você não é. Na verdade, veterinário não tenho nada em veterinária. Apesar de fazer uma pós em nutrição animal. O clandestino, na verdade, o primeiro livro, o Nutricionista Clandestino, ele é meio que de certa forma, uma homenagem a um livro, na verdade é o autor de um livro que eu gosto muito, o autor é o Tim Harford, ele escreveu o livro O Economista Clandestino, que é um livro que desafia alguns conceitos e ideias da economia, vamos dizer, popular. E aí o livro Nutricionista Clandestino, ele também vai um pouco nessa linha, ele contesta as principais diretrizes nutricionais no que dizem respeito à saúde e controle de peso e emagrecimento. E aí eu fiz um trocadilho meio que em homenagem a ele, e é o livro dele, a obra dele, o Nutricionista Clandestino. E aí quando eu escrevi o Treinador Veterinário, que tem conceitos muito parecidos dentro de suas respectivas áreas, falei, vamos manter o nome, por isso. Se vocês não acompanhavam o trabalho do Balu, então as coisas que ele fala são sempre meio nessa linha, assim, né? De sair do senso comum e falar, tá todo mundo fazendo desse jeito, mas por que tá todo mundo fazendo desse jeito, né? Será que realmente isso faz sentido? Então hoje a gente vai falar mais de corrida, mas em vários aspectos eu me identifico bastante com isso de tentar fazer do seu próprio jeito e intuitivamente tentando melhorar e ver se as coisas fazem sentido. E na corrida eu senti várias vezes isso, que as pessoas têm algumas práticas comuns que eu falava, mas será que precisa de tudo isso? Principalmente em relação a equipamentos, a planilha, volume de treino e várias coisas, que daí quando eu ouvi você falando, eu falei, tá aí, alguém que tem uma, né, pensa mais ou menos em algumas coisas parecido com o jeito que eu pensei, então não tô sozinho nesse barco. Então eu quero tratar de alguns assuntos hoje. Eu acho que um primeiro que eu acho bem polêmico pra gente começar é em relação aos tênis. É uma coisa que a gente não tem muito como escapar. Se a gente vai correr, provavelmente a gente vai precisar substituir tênis com frequência, comprar tênis novos. E uma coisa que eu sempre pensei é que a corrida é um esporte que é para ser democrático, é uma coisa de um fácil acesso, mas os tênis hoje em dia, se você vai nas marcas famosas, é uma coisa cara e é uma coisa que você precisa substituir com frequência. Então eu queria saber como é que é para você, você conta quilometragem, o que você olha num tênis, o que você prioriza, como é que funciona para você? O tênis, para mim, eu corro de tênis, né? Assim, vai ter gente que vai argumentar dizendo que tênis não é essencial. Pode não ser essencial e não é mesmo, mas socialmente a gente usa tênis. Quando eu vou comprar o meu tênis, né, e eu gosto de falar que eu compro porque senão as pessoas acham que eu ganho, e por isso que eu falo bem, eu gosto de uma marca, mas eu compro os meus tênis. Então eu busco principalmente pouca entressola, drop pequeno e tênis maleável. Isso é a primeira coisa. Então quando eu olho um tênis, se o tênis ele é muito grande, vamos dizer assim, muito material, da borracha, já nem me interessa. Quando tem um padrão que me interessa, eu pego e tenho que sentir se ele é maleável e leve. Geralmente se ele tem pouca entressola, ele já é mais leve. Então eu já olho, quando você olha, já sabe se o tênis é ou não relativamente leve. Essas são as três principais características que eu busco num tênis, e uma quarta que eu não nego, que é o preço. O tênis mais caro que eu tenho hoje, o mais caro que eu já paguei num tênis de corrida foi R$256. Mais caro. Mais caro. Então, nunca paguei mais do que isso. A gente vai fazer um programa, fazendo compras com Balu. Então, é isso que eu olho num tênis. Tem que ser leve, tem que ser maleável. Antes, quando eu estava treinando distâncias menores, fazia menos diferença, assim. Mas agora que eu aumentei a rodagem, se eu for seguir aquelas recomendações de quilometragem, eu estou tentando manter mais ou menos uns
600 quilômetros por tênis, que coincide com quando eu acho que o tênis realmente já está com uma cara deformada e tal. É um tênis a cada 2 meses, mais ou menos, assim, na faixa de preço que está hoje, de, sei lá, 600, 700 reais nas marcas grandes, é 350 reais por mês investido em produto. Eu penso, putz, mas será que eu tô ganhando esses 350 reais por mês em benefício, em produto? Eu não vejo. Quando eu comprava um tênis a cada 6 meses, você fala, tudo bem. Mas trocando de tênis sempre, eu falo, putz, eu vou ter que comprar outro tênis, vou ter que pagar 700 reais de novo, sabe? E daí, que é a outra pergunta, quando que você troca, se você tem uma recomendação nesse sentido. É engraçado, porque quanto maior a entressola do tênis, né, quanto mais alto o tênis, mais entressola, mais ele tem espaço para deformar. Então você pega um tênis alto, como as pessoas gostam, estilo, sei lá, o Caiano, Nimbus, tipo esse. Esses da Nike mais elevados, ele se deforma mais. Então, quanto mais macio também, mais ele se deforma. E fica meio... Você sente que o tênis está deformado. Você coloca, primeiro que o pé entra no tênis. Como se fosse uma luva. Você diz, nossa, tem algo de errado. Então, eu acho que esses tênis maiores, eles deformam mais e por isso, talvez, entre aspas, eles durem menos. Tênis mais baixos, por exemplo, eu estou correndo agora com o Piranha, um esses Piranha que é de 2012, eu estou correndo com ele. 2012, está em 2019. E agora ele chegou na parte branca da entressola, e aí não tem gripe, escorrega no molhado, e aí eu tô deixando de usá-lo. Então eu literalmente deixo de usar o tênis quando ele... Você vai até a entressola. Vai até a entressola. Quando ele chegou na entressola, geralmente ela já não tem, né, aderência, e aí já começa a ficar literalmente perigoso. E eu abandono o tênis. Se ele furou em cima, na parte de cima do dedo, segue o jogo. Eu troco muito pouco de tênis. Eu vou até ele deformar, eu falo, não, esse tênis está deformado, eu preciso, eu já joguei tênis fora assim, ou já joguei fora porque o tênis desmanchou, fez um buraco, aí eu encosto. Eu não faço ideia de quantos quilômetros correram, por quantos quilômetros eu corri com o tênis, não faço ideia. Antes eu ia até a entressola, e eu não contava quilômetro, não fazia nada disso, eu achava que era desnecessário também, mas eu comecei a ter várias lesões, e eu não sei, acho que lesão é multifatorial, né? Você não dá para identificar exatamente uma coisa científica de você teve lesão exatamente por causa disso. E daí uma das coisas que me falaram foi o tênis, porque eu levava realmente ele até o máximo, quando ele estava se desfazendo eu trocava. E isso levava muitos anos, na verdade. E daí eu comecei a falar, tá bom, eu vou jogar na segurança. Então hoje eu conto os quilômetros e eu vejo quando eu sinto que eu tô pisando e ele já não tá igual dos dois lados, assim, que, né, ele vai afundando mais de um lado que do outro, né, pra fora ou pra dentro, e que o solado também perdeu as ranhuras, daí eu já acho que tá no momento de pôr ele pra um uso mais social. A questão dos quilômetros, ela não tem menor fundamento, tá? Se é 200, 300, né? Você vai ver cada pessoa fala cada pessoa, eu digo, do mercado esportivo fala uma coisa. Eu já vi marca que traduziu errado, vinha lá de fora falando que era 500 milhas e falava aqui que era 500 quilômetros. Você não tem ideia. Não existe um número, não existe nada falando que um tênis dure 300, 500 quilômetros ou 1000 quilômetros. Na verdade, para a indústria é muito melhor que ele dure o menos possível. Você vai te convencer que ele dura, como já falaram, um tênis desses novos aí para correr rápido, maratona, falar, esse tênis dura 150 km. Vai ser excelente, porque aí ele dura 2 semanas no pé de um corredor de volume alto. Então eles vão dar, obviamente, números baixos, porque é do interesse que seja um número baixo, mas não há nada, absolutamente nada, indicando qual a durabilidade em quilômetros de um tênis. Até porque um cara que corre, uma pessoa de 60 quilos que corra com tênis, gera uma carga mecânica diferente de uma pessoa que 90 quilos correndo com o mesmo tênis. Então não existe padrão para quilômetros. Mas falando disso que você falou do seu caso, eu troco quando ele deforma, esse eu acho que é um ponto. Quando o tênis se deforma a ponto de você colocá-lo sem nada no chão e sentir que ele não toca o solo, é que tá algo errado nesse produto, porque ele virou um S, ele não está tocando no solo. E outra coisa, você alternar os tênis, porque imaginando que não são 2 modelos exatamente iguais, 2 tênis, mesmo da mesma marca, distintos, eles têm drops diferentes, pesos diferentes, estruturas diferentes. Isso vai mudar
o modo que você pisa no solo. Isso traz estímulos que são bem-vindos. Então, alternar o tênis, ele não vai fazer o tênis durar mais. Porém, ele gera estímulos interessantes à pessoa, porque se ele fica sempre pisando do mesmo jeito, você estressa, você traz um desgaste muito repetido na mesma estrutura. E acaba sendo não bem-vindo. Então, o ideal seria alternar tênis. A história de que o tênis descansa, isso é lenda que já deveria ter morrido lá atrás. Tênis não descansa, tênis não volta, nada. É muito conversa pra boi dormir. Assim, é uma porcentagem muito pequena dos corredores que corre 6 vezes por semana, Sim. né? E que vai estressar esse tênis muitos dias seguidos também. E ainda né? assim ele teria 24 horas para descansar, né? Não é essa a causa. E daí um outro assunto que eu queria falar com você é que no seu livro do Treinador Clandestino, você comenta desses mitos da corrida, que é o de alongar e também o de desaquecer depois. Mas eu fiquei com um pouco de dúvida sobre o aquecimento. Como é que funciona para você? O aquecimento, como você não tocou, eu tô contando o que você acha que é importante. O aquecimento, eu acho que ele é, vamos dizer assim, mais um consenso. Então, o aquecimento ele é bem-vindo. Bem-vindo no que tange a pessoa que quer ter um treino sistemático, busca desempenho, ou vai participar de uma prova, ou de um treino mais intenso. O aquecimento, ele já foi corroborado pelas pesquisas. A pessoa que foi lá, aqueceu de forma apropriada, ela colhe benefícios. Né? O que a gente não observa é já no desaquecimento, no alongamento pós-treino. Não só ele faz sentido, porque teoricamente o desaquecimento faz sentido, mas como você confirma, quando você faz um estudo bem controlado, você confirma que não, faz sentido fazer um aquecimento prévio a uma sessão de treino. E como é que são os aquecimentos que você costuma passar? Quando em treinos de rodagem ou treinos longos, o aquecimento é muito, muito breve. Peço para a pessoa começar numa intensidade, já correndo mesmo, numa intensidade mais leve, por minutos. E quando eu falo minutos, eu vou de 3, 4, 5 minutos até atingir uma intensidade próxima, né, da rodagem ou do longo, e aí ela entra naquela velocidade de cruzeiro e vai embora. Quando são treinos de maior intensidade, tiros, eu peço um aquecimento prévio de por volta de 10 minutos. De novo, começando devagar, entrando numa velocidade ali também de cruzeiro por 10 minutos. E quando vamos trabalhar nesses treinos de intensidade, após os 10 minutos, eu faço um treino de mobilidade, principalmente de articulação de tornozelo, principalmente de tornozelo e quadril, que não é um alongamento, é diferente, são mobilidades mesmo de movimentos exigindo diferentes ângulos, principalmente de tornozelo e de quadril. Terminado isso, eu faço o que a gente chama de reta coordenada, as pessoas chamam de retinha ou aceleração. Eu gosto para mim a expressão que dita mesmo, que mais próxima seria a reta coordenada, que a pessoa, corrida coordenada, perdão, que a pessoa faz uma corrida em alta velocidade, seria uma velocidade, que eu costumo falar para as pessoas que é parecida a um tiro de 800 metros, um tiro máximo de 800 metros, só que a pessoa corre por 50, 70 metros e faz isso umas 5 vezes, descansando, correu 50, 70 metros, volta andando, que é um descanso bem longo, vai dar mais de 1 minuto, faz isso novamente 5, 6 vezes. Por quê? Porque se ela vai fazer tiros, por exemplo, em velocidade de 5 km, essas retas coordenadas corridas coordenadas, preparam o corpo para uma intensidade mais alta. Aquecimento, legal, continuamos fazendo. Alongamento, faz se você quiser. Eu não faço nunca, nem antes, nem durante, nem depois. Na vida? Nunca faço, nunca. Para mim é corrida, né? A corrida é movimento. Movimento exige articulações, né, que trabalham em conjunto. O alongamento nada mais é que você alongar uma fibra muscular. Para mim não faz o menor sentido. Nunca assim, nem em dias. Vamos treinar fora da sessão. Não treina fora da sessão. E desaquecimento também. Desaquecimento eu faço, assim, literalmente depois dos tiros eles fazem desaquecimento, mas com outro propósito. Eu não acho que previne lesão, não acho que recupera mais rápido pro dia seguinte. Acho que não dá nada disso. Porque tinha aquele mito do ácido lático, né? É uma bobagem. Se eu ficar sentado no sofá ou ficar trotando 10 minutos, dá na mesma. A diferença é que o desaquecimento pós-treino, ele acaba sendo, primeiro, ele é um aviso pro corpo de que a sessão acabou. Então, vou lá, 10 tiros de 400. Eu estressei o corpo. Literalmente eu estressei o corpo. Não é ruim isso.
Quando eu faço o desaquecimento, foi um aviso que eu dou pro corpo, ó, acabou, agora a gente vai se recuperar. Isso é um ponto. E 2, se eu desaqueço 2 quilômetros, é um volume de treino. Então, por exemplo, desaqueci 2 quilômetros na terça e na quinta. São 4 quilômetros de treino. Para quem corre 40 quilômetros por semana, é 10% a mais de volume de treino. E a gente sabe que o volume de treino é uma das variáveis mais relacionadas positivamente com o desempenho. Quanto mais alto o volume da pessoa, maior e melhor é o desempenho. Se eu corro 2, 3 quilômetros no final de um dia, 2, 3 no final do outro, eu tive benefícios de desempenho. Nada relacionado à lesão, nada relacionado à recuperação. É só pensando em desempenho. Aproveitando então que a gente está falando disso, o meu último vídeo foi falando sobre fortalecimento. A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar. Verdade. Então eu queria que você só jogasse um pouquinho do que a gente falou antes, do que você acha sobre fortalecimento na corrida, os jeitos que você faz, os jeitos que você eu sempre falo que recomenda. A sociedade hoje, né, ocidental, vamos dizer assim, ela é feita de modo que fragiliza o ser humano. O ser humano ele se enfraquece. Né? A gente aqui para gravar, eu peguei um trem, daí no trem eu saio, tem escada rolante, daí eu chego aqui no edifício, tem um elevador. Eu não fiz absolutamente nada de força. Então a sociedade, a modernidade enfraquece, fragiliza, não é nem enfraquece, ela fragiliza o ser humano. Eu não preciso mais ter pernas fortes porque teve o trem, teve a escada rolante, teve o elevador. Então, como que eu fortaleço essa pessoa? Meio que simulando, mimetizando, imitando alguns gestos de força. Por exemplo, você usa alguns com peso do corpo que reproduzem movimento. Então, eu acho que o fortalecimento, quando ele é feito sempre em cadeia, sabe? Não adianta eu sentar na mesa extensora lá na academia e ficar estendendo a perna. Não faz o menor sentido, porque eu estou trabalhando a musculatura da coxa, mas tudo isolado. É não natural. Quem na normalidade fica sentado fazendo força levantando o pé? Ninguém faz isso. Ou deita, vira, banha para baixo, fica trazendo mesa flexora. Não faz o menor sentido isso. Então agora o agachamento livre é um movimento que, queira ou não, você tem que fazer no dia a dia. Eu vou baixar para pegar alguma coisa, aí você abaixa, você se agacha, você levanta. O avanço com o peso do corpo ou com barra, que é dar um passo largo, descer o quadril, eu estou enfatizando o movimento da corrida. Isso faz sentido. A academia ela funciona muito bem para o fisiculturista. Né? Todo o conceito de fortalecimento é baseado no conceito do fisiculturismo. O fisiculturismo o que é? As pessoas falam que fisiculturismo é um esporte. Eu não acho que fisiculturismo é um esporte. Fisiculturismo para mim é um concurso de beleza. Literalmente é um concurso de beleza. Eles exigem simetria, volume, né? Tem as poses que eles têm que fazer durante a competição. E o melhor jeito do cara fazer o deltoide dele saltar é pegar uma máquina e isolar o deltoide. A panturrilha, o cara vai e isola a panturrilha. A corrida não é um exercício, não é uma competição de beleza, é de funcionalidade, quem corre mais rápido. Eu não vou sentar lá no leg press, não, mas eu estou levando 300 quilos no leg press. Não serve pra nada. Serve pra nada. O teu tempo fazendo panturrilha no leg press é lento, na corrida é super rápido. O fortalecimento tem que ser feito para quem fragilizou o corpo, e 2, de forma muito funcional, ainda que essa palavra seja um pouco... Então, só para eu me sentir melhor, assim, eu que de um jeito intuitivo, achei que era melhor eu fazer agachamentos e afundos e coisas assim, eu não estava viajando na maionese. Não, eu acho que pro corredor, para mim os 3 principais exercícios pro corredor, usando ou não barra, tá? O agachamento, o avanço a fundo, não sei como a pessoa, cada um chama de um jeito, às vezes ela fala que avança para frente, fundo é para trás, bom, pouco importa, o avanço e o terra. Tá. Eu acho que são 3 exercícios que eu mais uso. Eu não consigo, óbvio que eu posso fazer isso na academia, mas os exercícios usando máquina na academia, eu ignoro todos. Leg press, mesa flexora, mesa extensora. Você não reproduz isso para a corrida. Reproduz. Então você precisa ter movimento em cadeia, precisa usar o quadril, o joelho, eu isolar o músculo, não me adianta de nada. Acho que é uma coisa que guia, eu sinto várias das coisas que você publica e fala, né? De se ouvir um pouco mais e sentir se o corpo faz sentido ou não. Concorda? Sim, concordo. E também olhar o mundo de verdade. Uhum. Né? Sair do livro e olhar o mundo de verdade. Você tem que olhar. Você olha a pessoa lá sentada fazendo as extensões e fala assim, mas onde isso se aplica na corrida quando você olha a pessoa correndo? Você não vê ligação. A pessoa está lá sentada, aí você olha para o lado da pessoa correndo, você fala assim, gente, mas não tem a menor relação de um para o outro. Até nos outros pontos, né? Aquela questão de hidratação, de beber água. Pô, eu tenho que beber água se eu não estou com sede, eu tenho que
me alongar se eu vou correr, né? Eu tenho que fazer um exercício parado se eu vou fazer uma coisa em movimento, né? Tem várias coisas que a gente se desacostuma a usar uma coisa que seria natural, né? Que é o, sei lá, bom senso é outra palavra muito mal usada. Né? É verdade. Mas, por exemplo, eu tenho 2 cachorras, eu passeio com ela todos os dias, literalmente todos os dias. Eu não tenho preocupado se ela está hidratada ou não. Não tenho a menor preocupação. E às vezes eu saio, né? Que falo assim, bebe água aí porque a gente vai passear. Não, a gente vai passear. Tipo, não, bebe água aí, senão deu 15 minutos, vamos achar um bebedouro. Não. Vamos alongar antes do passeio. Vamos alongar antes do passeio. Ela sai correndo. Tem uma que eu abro o portão, ela sai correndo, tipo, literalmente, ela dá um tiro de 50 metros. Eu abro com ela solta, ela dá um tiro de 50 metros, depois ela volta. Tem como eu falar pra ela, vamos alongar? Não. Ela já tá pronta pra isso. Aí eu passeio, quando eu volto, eu não fico pedindo pra ela beber água. Não é que eu levo as duas no pote de água e fico esperando. Não. Quer beber água? Bebe. Quando ela tem sede, ela vai lá e bebe água. Se meu cachorro consegue passear sem ter o nutricionista falando para ela beber a cada 15 minutos, eu não preciso de um nutricionista falando que o treinador, porque a cada 15 minutos tem que beber água. Não faz o menor sentido. Essa de abrir o portão e dar um tiro de 50 metros, ela é mais nova, tem 3 anos. Você falou do aquecimento, eu tenho um autor que eu gosto muito, ele sempre fala, 2 tipos de pessoas que precisam aquecer antes de uma atividade. O velho ou o lesionado. O jovem não lesionado, ele não precisa aquecer. Eu lembro disso, quando eu era moleque treinando, às vezes chegava em cima da hora do treino, chegava na pista correndo, vai dar o primeiro tiro, você joga a mala, corre, pum, dava o tiro junto. Óbvio, desespero do treinador, mas eu fazia isso. Hoje eu não consigo fazer isso. Não só pela idade, mas tem um tornozelo que não deixa eu chegar na pista e dar um tiro de 400 metros sem aquecer. Aquecimento é algo que a pessoa velha precisa, o idoso, a pessoa mais velha, é a pessoa lesionada. O corpo ele está pronto para fazer uma atividade de altíssima intensidade se a pessoa é jovem ou não está lesionada. Ela consegue fazer isso. Na hidratação, por exemplo, você falou no seu livro O Treinador Clandestino que você acha que não é necessária essa hidratação durante o percurso, como muitas pessoas pregam. Mas pensando assim, que quando você vai correr uma maratona, por exemplo, seu corpo ainda não sabe que você vai correr a maratona, mas você já sabe. A hidratação antes da prova, daí é uma coisa que você acha que faz sentido? Fala, né, de 2 dias antes, começa a beber bastante água. Não, isso não faz o menor sentido 2 dias antes de beber água. Faz o menor sentido. O corpo tem uma regulação de homeostase que é brutal. A gente está aqui parado conversando, se a gente pegar aqui um termômetro, um em cada braço aqui, vai estar na 36,7. Pega aqui um aparelho de glicemia, medir a glicemia dos dois, ela vai estar com certeza entre 80 e 100. Certeza. O corpo tem uma enorme regulação de homeostase, enorme. Se a prova é no domingo, eu começo a beber água na quinta-feira, na quinta eu vou no banheiro, daí eu bebo água na sexta eu vou no banheiro, e aí vai até domingo. Não faz o menor sentido. Você beber água na largada da prova é uma coisa, faz sentido. Beber na noite anterior, pra quê? Você vai beber no jantar na sexta, no sábado, antes de ir pra prova no domingo, você vai deixar água no banheiro. Não tem sentido. O corpo tem uma homeostase que assim, é brutal. Ele equilibra tudo. Segurar a água é custoso ao organismo. Literalmente, fisiologicamente falando, é custoso. O corpo libera aquilo. Então faz sentido só ali em cima da hora. Gente, a gente pode esquecer que a água, óbvio que é essencial, mas ela também é um peso para o corpo. Por isso que não tem porque eu correr com uma mochila de 3 litros d'água, vou ter que carregar esses 3 litros. O corpo perde aquilo. Mas sim, beber em cima na hora da largada, no dia da prova, faz sentido. Eu tenho visto cada vez mais gente com mochila de hidratação e eu fico pensando assim, eu não sei qual que são os hábitos daquela pessoa, qual a necessidade dela, então eu tento não julgar. Mas eu fico pensando assim, se ela não estiver correndo muitas dezenas de quilômetros, eu acho que ela está carregando aquele peso à toa. Acho que me parece que é uma informação que você compartilha. Né? Eu também, assim, eu julgava mais. Mas hoje eu sei que, por exemplo, tem gente que, não vou correr uma meia maratona domingo porque eu estou treinando para ultramaratona, daí o cara vai fazer aquilo para simular. Bom, tenho dificuldade, mas eu entendo. Em provas de maratona não tem o menor sentido carregar água. Porque a água, gente, outra variável muito relacionada com o desempenho é o peso do atleta. O peso não importa se está na mochila, se está no tênis, não importa, peso. Quando eu jogo uma mochila com 2 litros de água, ele está jogando ali 2,5 kg a mais de peso. Um tênis de 500 gramas é 1 kg a mais que ele está carregando, pior, na extremidade.
Então, carregar água não faz sentido, até porque as regras internacionais exigem que você tenha água a cada 5 quilômetros. Vou fazer uma maratona, por mais tranqueira que seja a maratona, ela vai ter água a cada 5 quilômetros. Se eu não consigo correr 5 quilômetros sem água, eu não tenho que carregar água, eu tenho que treinar mais. Assim, eu falo isso sem julgar a pessoa. Uhum. Não é maldade, mas assim, se você precisa de água para 5 quilômetros, tem que mudar alguma coisa no seu treino, não tem que carregar água. Aquela água tem um preço para ser. A água não anda sozinha a mochila. Alguém tem que pôr energia para aquela água andar. E é você que está pondo energia. Ao invés de você colocar energia para você se transportar, você está colocando energia para transportar a água. Para mim não faz sentido algum. Que é até uma das coisas que a gente estava conversando, dessas necessidades que são criadas para os corredores sentirem que, sei lá, talvez participem desse mundo ou alguma coisa assim. Principalmente quem está iniciando na atividade, né? Tem aquela sensação de que eu preciso ter aquele tênis, eu preciso ter aquela mochila de hidratação, preciso ter, sei lá, a viseira, o óculos, o GPS, né? Que na verdade, correr eu vejo que é uma atividade muito mais simples, que é só você pôr um pé na frente do outro com uma certa velocidade. Exato, Por exemplo, óbvio que a pessoa que fabrica e vende a mochila, ela vai tentar te convencer que ela é essencial. Então ela fala, olha, você não deve usar a mochila, você vai morrer desidratado. Daí a gente volta no que eu falei um pouco atrás. A gente tem que olhar a realidade. Vamos olhar a realidade. Alguém morre desidratado sem mochila? Não, ninguém. Então o discurso não é verdade. Você precisa de GPS. Não, peraí, GPS ele se tornou popular agora, 10 anos atrás. E nos 100 anteriores tinha GPS? Não tinha GPS. Bom, então o GPS não é essencial. Traz comodidade, é bonito, ele facilita guardar os dados, mas essencial ele não é. Tênis, o tênis de corrida ele foi inventado, o de corrida foi inventado no final dos anos 70. Tá? Então o cara pegava um tênis qualquer e usava. Então, bom, daí você olha, o padrão de lesões da década de 70 para cá não se alterou. Ou seja, há 50 anos que a indústria fala que melhorou um tênis, e a incidência de lesões não muda. Ou seja, você não melhorou o tênis, você só mudou a cor, mudou o preço, mudou o material, mudou o nome, mas o tênis em si não mudou. Tá? Então, o equipamento é legal, a gente vive num mundo capitalista, não é ruim. Esse relógio é lindo, deixa eu comprar. Essa viseira combina com o meu uniforme, legal. Precisa? Não precisa. O ponto é quando isso passa a atrapalhar. A mochila, para mim, em provas de até 42, na cidade, vamos dizer assim, não faz sentido, ela atrapalha. Né? Usar um manguito e uma legging em São Paulo, entre os meses de setembro e abril, não vai ajudar, provavelmente vai atrapalhar. Por quê? Porque você retém calor. A capacidade de dissipação de calor também está relacionada a desempenho. Quanto mais calor você dissipa, melhora o seu desempenho. Então, não vou correr a maratona de Porto Alegre com manguito e vai estar, não sei, previsão mostra 8 graus. Faz sentido. A gente tem que pesar algumas coisas. Acontece que a gente usa hoje como, se ele está me vendendo e é caro, é bom. Tem essa associação. Esse manguito, o manguito que o Kipchoge usou, ele custa R$150, deve ser bom. Não. E se tem outras pessoas usando, eu acho que eu devo precisar disso daí. Aí você, de novo, olha a realidade. Assim, vamos ver quem usa manguito sem ganhar dinheiro para usar manguito. Tirando o Kipchoge e o Mo Farah, ninguém ganha dinheiro para usar manguito. E ninguém usa. Daí você, mas o Mo Farah e o Kipchoge, eles ganham dinheiro para usar. Eles ganham literalmente para usar o manguito. Então, obviamente, eles vão usar. Se me pagarem para usar o manguito, eu também vou usar o manguito. Então você tem que pesar essas coisas. Mas às vezes na ânsia o corredor não pesa. Na coisa de hidratação, eu lembro que quando eu fui treinar para as minhas primeiras maratonas, eu pensei assim, eu vou ter treinos longos pela frente. Eu acho que vou precisar de alguma hidratação no meio do caminho. Daí eu comprei um cinto de hidratação antes de fazer os longos, sem saber, sabe? Para mim hoje faz muito mais sentido. Deixa eu tentar correr um longo, ver se eu preciso, depois eu penso se eu vou comprar ou não vou comprar. Mas eu já com medo, eu antecipei esse negócio e falei, eu vou precisar de um cinto de hidratação, eu vou precisar tomar alguma coisa no meio do caminho. Fui lá, comprei, achei super desconfortável porque ele cria mais atrito. E daí agora que eu voltei a treinar pra maratona de novo, eu lembrei agora isso, eu esqueci que eu tenho um cinto de hidratação. Eu tô fazendo vários longos e não, na verdade, eu não tenho bebido água durante os treinos longos e não é nem porque eu falei, eu vou fazer o treino sem beber água, porque até eu anunciei aqui no canal quais são as condições que eu pensei em fazer essa maratona, que é low carb, sem gel de carboidrato. Eu não falei, vou treinar sem beber água no meio do treino. E
Mas treino, o maior que eu fiz até agora foi 28 quilômetros. Eu não bebi água porque não deu sede. Tá frio. Sim, né? Tá frio, exato. Eu, as pessoas esquecem que não, o corpo ele responde às exigências que colocamos nele, né? Então, se eu quero aprender, conseguir correr 28 quilômetros, eu tenho que correr perto disso, né? Não do dia para a noite. Mas se eu quero correr 28 quilômetros, em algum momento eu tenho que correr perto disso, ainda que seja gradual. Quando a gente não bebe água durante os treinos, o corpo ele cria uma adaptação a isso. Tem estudos controlados bem interessantes que mostram que os atletas que não bebiam água tinham um aumento do volume plasmático. O que é? Não é sanguíneo, mas vamos chamar como volume sanguíneo. O corpo fala, bom, já que esse cara tá indo correr sem água, deixa eu reter mais água, porque ele sai sem água. Então toda vez que ele fazia o estímulo de correr sem nenhuma hidratação, o corpo ia aumentando o volume plasmático. E isso é uma vantagem, porque no dia da competição, quando ele perde essa água, ele perde peso, e ele perde muito calor, porque, de novo, dissipação de calor é muito importante ao corredor. Então é uma adaptação positiva. Por quê? Porque ele treinava sem água. Se você inventa de correr 28 km seguindo a diretriz de beber a cada 3, eu não crio essa adaptação. O corpo, não vou aumentar meu volume plasmático. Esse cara bebe água a cada 3, então você perde a chance de de ter uma adaptação positiva. Então, assim, o corpo ele é muito sábio. Ele é muito sábio. É um benefício, você estressa o corpo quando você vai e corre sem água. Tem a sua vantagem. Não, e até eu percebi que, como eu me acostumei a não beber água, quando eu bebo água, porque eu falo assim, não, eu acho que eu tô correndo há bastante tempo. E como eu corro no parque tem bebedouro, né? Eu acho que tá na hora de beber uma aguinha. E quando eu bebo, eu falo, acho que eu nem precisava ter bebido essa água, não. A elite bebe muito pouca água porque eles acham que essa água traz incômodo, né? Volume mesmo, volume, peso, temperatura, então eles bebem pouca água. Então dois estudos bem legais com o exército americano, eles viram que eles tinham que pedir para eles estavam marchando, né? Eles pediam para os soldados não beberem muita água. Porque nessa de, não, eu vou matar minha sede, o cara bebia água e depois ele tinha um desconforto. Eles falaram assim, vamos beber pouca água. Mas às vezes a gente tem que olhar porque fazem outras pessoas, vamos dizer, mais experientes, porque talvez a gente tenha algo a aprender. É difícil, quanto mais rápido, e aí você vê que a diretriz é formada por quem não corre. Porque meu professor que não corria falava para beber água, só que ele nunca correu rápido, nunca correu na verdade. E aí quando eu ia correr, eu não conseguia beber água em provas de 10K, não, então você tem que beber mais água. Pô, 10K, sei lá, rápido, respirando, eu falei assim, como que essa água vai entrar? Prioritariamente você ainda faz low carb? Faço, low carb faço. Eu faço a minha dieta é um misto de low carb e paleolítico. Faço conceito paleolítico, mas tem a questão social, que Deus sabe, paleolítico. Eu gosto muito de derivados de leite, então eu tento consumir bem menos do que eu gostaria. Hoje eu mantenho o pé ainda no creme de leite. É engraçado, porque não é que eu faço low carb, porque como eu não como grão, acaba sendo, né? Você não come grão, não come grão, batata e mandioca, pra ser high carb é muito difícil. Então eu sou low carb não porque eu quero ser low carb, mas porque eu quero ser paleolítico. Pra mim também a transição no começo foi muito fácil, porque eu vi que boa parte dos dias eu já fazia low carb. Né? Porque é verdade, você fala no vídeo, você fala. Não, mas tudo bem, eu comia massa de vez em quando, né? Sei lá, várias vezes por semana, umas 3 vezes por semana eu comia massa. Então daí umas 3 vezes por semana não era nada low carb. Mas no dia que eu não comia macarrão, por exemplo, já era low carb. E você falou um negócio muito legal no vídeo também, que às vezes você comia um negocinho, pum, estourava. Daí assim, eu não tava muito pensando em doce, então às vezes, sei lá, vou no cinema, daí eu tomava um refrigerante. Então... Vai lá pro espaço. Exatamente. É que a gente tem... às vezes a gente se fecha, normal isso, se fecha e acho que todo mundo pensa parecido. Quando eu saio com o Sérgio Rocha, eu falo, pô, não, low carb é fácil, né? Se ele tá do lado e vê outro cara... Eu sinto que as pessoas às vezes se enganam em algumas coisas, né? Tipo, não, eu preciso cortar o pãozinho. E daí a pessoa se enche refrigerante, se enche um monte de coisa. Ou senão ele toca o pão pela tapioca. Eu tô atendendo uma menina que ela... Ontem eu fui atendendo a menina. Não, eu como tapioca, por quê? Porque quer emagrecer. Então, ó, deixa eu te falar. Tipo, literalmente uma tapioca. Ela vai pra academia. Tem 50 anos, faz aquele basicão de academia lá que a gente tava conversando. Come uma banana antes, 20 gramas. Volta. Tapioca, um copo de leite desnatado e outra banana. Eu falei, já para aqui, não precisa nem falar daqui em diante. Não, na cabeça dela era super saudável, 2 frutas super saudável. Tapioca, emagrece, né? Pão engorda, tapioca emagrece. Leite desnatado, 10 gramas de açúcar.
Falei pra ela, falei, mas sério, então, que isso 7h30 da manhã, se ela acabou de comer 7h30 da manhã, falou, 7h30 da manhã você já comeu tudo que você podia. Ela, meu... Um se engana e o outro finge que não enxerga o óbvio. Eu acho que tem uma coisa meio de Pareto aí, né? As pessoas acham que, tipo assim, não, eu quero emagrecer, então eu vou correr um pouquinho mais. Aí continua fazendo todas as outras coisas que têm um efeito muito maior. Foca nas coisas que dão um efeito maior e desencana das outras que têm um efeito menor. Até uma coisa que você fala bastante que é já ligando os pontos, né? De corrida como não uma estratégia muito boa para emagrecimento, se é o foco principal. Exato. E daí é isso, a pessoa fala, não, vou correr, sei lá, vou aumentar meu treino de corrida, vou correr em vez de 2 vezes, vou correr 3 vezes por semana. Mas continua comendo sobremesa todas as refeições. Sim, Foca naquela coisa que é o principal ali. Se eu comer sobremesa em toda a refeição, eu tenho uma enorme dificuldade de falar para meus clientes, uma enorme dificuldade de falar que não existe refeição, não existe sobremesa em todas as refeições. E mesmo gente mais velha, sabe? Porque às vezes a pessoa mais nova, ela já cresceu no mundo próspero. Eu tenho 41. Quando eu falo para as pessoas da minha idade ou mais velha, eu falo, cara, você comia sobremesa quantas vezes por dia? Por semana? 2. E aí você acha que você pode comer 10, né? Porque almoço e jantar a semana inteira, você acha que não muda nada, a biologia mudou. Não, você, tipo, o cara quer descontar o que ele não comi quando era agora, eu posso comer e vai dar ok. Não vai dar ok. Se comia 2 vezes e come 10, tá aí a diferença. A pessoa não entende, mas como eu vou comer, como eu vou viver sem sobremesa? Então aprenda a viver com uns 20 quilos a mais. E você tem que ser meio franco com a pessoa. Você pode comer todo dia, mas vai ficar 20 quilos a mais. Tem uma outra. Dá pra ter os 2. Cara, é muito difícil. As pessoas têm. Elas acham que não. Se eu abandonar o elevador, subir aqui 12 lances. Não, você gastou tipo 17 calorias subindo 12 andares. Não, imagina. Beleza. O treino que eu faço na academia. Eu posso tomar uma lata de refrigerante a mais porque eu subi os 12 andares. A pessoa acha, cara. Quando eu falo para as pessoas que corrida queima relativamente poucas calorias, as pessoas, não, imagina. Não, queima pouco, cara. A musculação queima muito pouco. A pessoa acha que foi lá, fez um puta treino de força, não. Você gastou 83 calorias. Não dá pra você fazer nada com isso. Então as pessoas querem se enganar. Eu sempre falo, o corredor médio ele quer ser enganado. Ele quer, eu acho de verdade isso. Eu acredito de verdade que o corredor médio ele quer ser enganado. O ser humano médio ele quer ser enganado. Ele quer essas coisas. Ele quer o BCA. Ele quer o BCA porque ele não quer correr a mais. Ele quer o BCA. É mais fácil a gente pensar que agregar coisas é a solução, quando às vezes existe a possibilidade de subtrair coisas também, só que ninguém ganha com isso, né? Sim, então, pra mim é muito questão de subtrair, cara. Então, tipo, dormir mais, é bizarro. Eu dorme mais cedo, cara. Ou acorde mais cedo, quando pode, óbvio, acorda mais tarde. Tira essas coisas que você tá fazendo aqui em excesso, você tem que abrir, eu falo muito disso, tem que abrir espaço da possibilidade para o corpo se recuperar. A pessoa quer mágica, quer um shake que... Abrir um shake... Não, filho, deixa eu dar uma notícia. O shake não vai resolver. Não vai resolver. A gente tem que... Como eu sempre falo, acima de tudo não minta para você mesmo, cara. Acima de tudo não minta para você mesmo. Isso é uma coisa que eu senti com suplementação, por exemplo. Quando eu fazia mais academia e tal, eu sentia que, todo mundo toma um suplemento, eu acho que deve funcionar, vou comprar suplementos. Daí quando eu passei mais pra corrida, eu segui a mesma lógica e suplementei um monte. Falei, não pode ser que eu não precise de suplementos, eu tenho que tomar uma malto antes, eu preciso tomar um pós-treino depois, eu preciso tomar whey porque eu vou perder massa muscular. E daí eu via que o que eu gastava em suplementação era uma bela grana, assim, dava pra fazer coisas muito mais interessantes. Sim. E daí chegou uma hora que eu falei, tá muito dinheiro, acho que eu tava meio sem grana, não vou gastar mais em suplementação, eu vou só comer mais. E o resultado foi o mesmo. Mesmo, cara. Eu também, não tomei muitos suplementos na vida. BCA tomei muito pouco, whey eu tomava por uma questão prática, whey eu acho ele prático. Sim, eu acho que ele tem uma função. Ele é super conveniente, não sei o que, tomar whey ele resolveu meu problema, não vou ter que sair, não vou arranjar proteína agora, né? Não tem, ele é prático. Mas eu falei, cara, aí multivitamina, eu falei, não, para essas bostas tudo. Parei, tomo nada. As pessoas respondem, eu não tomo absolutamente nada. Aproveitando que a gente falou um pouquinho de comida aqui, vamos para aquela terceira pergunta que eu comentei, que é sobre alimentação. Que você comenta e é uma coisa que várias pessoas têm dito, que a corrida realmente não é uma estratégia muito eficiente para quem quer perder peso. Mas chega um momento que a pessoa, ou que nem eu, que nunca quis perder peso,
né? Ou que a pessoa chegou num ponto e que não quer mais perder mais do que aquilo. Como você acha que é uma boa estratégia de alimentação para não perder mais peso? Eu quero ter uma esperança aqui. Das pontas mais raras, né? Pessoa que não quer mais perder peso. A maioria, as pessoas, elas se apoiam, muitas pessoas, né? Não a maioria, mas muitas pessoas se apoiam na corrida como uma ferramenta para perder peso e ela, de fato, é uma ferramenta muito ineficiente para perder peso. Ela ajuda tudo mais, mas é muito ineficiente para perder peso. As pessoas que correm e não querem mais perder peso, eu, de cara, se eu vejo, sem conhecer individualmente, eu vejo duas vias. Uma que é a manutenção da massa magra, e isso é feito como? Estimulando a massa magra. Só há um jeito de estimular a massa magra, não é com suplemento. É recrutando a massa magra, que é fazendo força. E a outra talvez seja... a gente vive numa sociedade que teme a gordura, então não ter medo da gordura. Como? Consumindo cortes gordos para quem for consumir carne, e mesmo azeite, castanhas. Você conseguir... tem que ser delicado nessa frase, eu não vou falar ingerir mais gordura, porque senão as pessoas vão achar que besuntar a comida com azeite é bom, mas é não temer a gordura. Eu fazia isso com musculação, né, para ganhar mais massa muscular. Foi o jeito que eu achei de conseguir manter o peso mais estável, porque eu sentia que comendo mais era um pouco mais volátil. Eu comia mais, eu conseguia ganhar um peso naquele dia, depois eu fazia atividade física, baixava tal, e eu sinto que quando eu ganho peso com musculação é um peso que é mais difícil de perder, não sei se é uma sensação minha. Se sustenta mais, né? Um dos poucos, se não o único, suplemento que a gente observa na prática, que ele realmente tem resultado, é a creatina. Então, para quem vai fazer exercícios de recrutar a massa magra, fazer exercícios de força ou hipertrofia, a creatina aumenta a massa da pessoa. Então todo corredor deveria fazer? Não, porque como ele traz massa, é mais massa para a pessoa carregar. Creatina é um produto, é um suplemento que deve ser usado com muito cuidado por corredores de longa distância, justamente porque ele aumenta a massa. Se a gente está falando de uma pessoa que briga com a balança que está toda hora caindo, a creatina eu vejo como um bom recurso. Um recurso interessante. Isso faz em ciclos, né? Você não usa 12 meses por ano, mas você pode fazer ciclos de uso de creatina que amenizem talvez esse problema. Então, passando para as nossas considerações finais, bom, eu vou sortear um livro do Balu, porque eu comprei uma cópia para mim e ele já falou que tudo bem eu sortear para os meus inscritos, então vai ser um sorteio que vai acontecer pelo Instagram. Aquele esquema de sempre, gente. Me segue ele, sorteia, tal, deixa o Instagram liberado. Eu vou passar mais informações pelo Instagram, então fiquem atentos por lá. Então, Balu, quem quiser te seguir, como é que faz? Contatos? Super fácil no Instagram, @DaniloBalu, BALU. Tenho no Facebook, tem as fanpages, tanto do blog Recorrido, né, que eu tenho o blogrecorrido.com, a gente nem falou, mas às vezes eu até esqueço, eu sou autor do blog Recorrido.com, e né, no Facebook eu tenho a fanpage do blog Recorrido, tem a minha fanpage, tem a fanpage do nutricionista clandestino, tem a fanpage do veterinário clandestino, a Twitter, mesma história, @DaniloBalu, e quem tiver alguma resposta não ficou clara aqui, né, quiser mandar alguma pergunta, super convidado, DaniloBalu, @hotmail.com, mandou pergunta lá que não tenha sido muito clara aqui, eu respondo com o maior prazer. Quem quiser comprar o livro? Quiser comprar o livro, no blog eu tenho os links, no Instagram também tem o link, mas você também acha todos os livros você acha tanto na Livraria Cultura, né, todo mundo conhece, site.com.br, Livraria Cultura, e também no Clube de Autores, clubedeautores.com.br, a pessoa vai lá. Tem também o meu site, showclandestino.com.br, a pessoa vai chegar em todos os meus livros. Então, gente, vocês viram que pessoas que vocês indicam para vir aqui funcionam. Então, se vocês tiverem outras pessoas para indicar, podem indicar nos comentários que eu vou tentar trazer também. Foi um prazer, foi muito legal que ele viu o comentário, respondeu e se colocou à disposição aqui para participar. Então, Balu,
Muito obrigado, só tenho a agradecer. Imagina, foi um ótimo. prazer. Um papo muito, muito agradável, de verdade. Gravando em offline também, muito legal. Muito bem. Valeu aí.